Olá, amigas e amigos, muito bom dia nesta sexta-feira, 28 de novembro. Nessa semana, a Justiça Federal determinou ao Banco Central que faça uma auditoria em todos os negócios realizados desde o ano passado pelo BRB, o Banco Estatal de Brasília. Foi um pedido do Ministério Público. Para o MP, o BRB foi cúmplice em fraudes financeiras do Banco Master, uma fraude que o BRB tentou acobertar ao tentar comprar metade do Banco Master. Essas fraudes custaram o fechamento do Master pelo Banco Central. Custaram também a prisão do dono do banco pela Polícia Federal, o Daniel Vorcaro. Custaram ainda o afastamento do presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa. A presença do BRB em cena só foi possível graças a uma teia de conexões políticas que chega até ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. A oposição a ele tenta abrir uma CPI no legislativo local para investigar esse caso. Mas, como o governador controla o legislativo, até agora não existem assinaturas suficientes para abrir a CPI. No Senado, existem sim assinaturas para uma CPI do Banco Master. Mas aí fica a dúvida sobre qual seria o objetivo dessa CPI. A maioria de seus apoiadores é bolsonarista. E Ibanez Rocha, como se sabe, também é um bolsonarista. Mas quais são essas conexões políticas por trás do escândalo BRB Master? Qual o prejuízo concreto para a população do Distrito Federal com a presença do BRB nesse escândalo? É para uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje do outro lado da linha, aqui em Brasília também, o Ricardo Capelli, ele que é presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. E aí você se pergunta, mas o que a ABDI tem a ver com esse escândalo? Bom, o nosso entrevistado foi também interventor na segurança pública do Distrito Federal após a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 e é também um pré-candidato de oposição ao governo do Distrito Federal. Então, ao senhor Ricardo Capelli, em primeiro lugar, eu agradeço a gentileza de nos atender. Muito bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Carta Capital. Sempre um prazer poder falar com vocês. O prazer é nosso e para aqueles que nos acompanham nesse momento, eu deixo aqui os recados tradicionais de início das nossas transmissões. Gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta? Torne-se um agora. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. Gosta aqui do nosso canal no YouTube, mas ainda não se inscreveu nele? Inscreva-se agora também. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Compartilhe em especial esse aqui que você acompanha nesse momento. Então, Capelli, eu lhe perguntaria inicialmente o seguinte: essa semana nós tivemos um protesto na porta do Palácio do Governo do Distrito Federal e um dos participantes, um deputado local, o Reginaldo Veras, disse o seguinte: olha, esse é o maior escândalo da história do Distrito Federal, mas a população não se mobilizou até agora porque parece não ter entendido o tamanho do problema e como esse problema afeta a população. Então eu queria lhe perguntar, queria na verdade lhe pedir para explicar para quem nos assiste como é que o povo do Distrito Federal sofre, sente o impacto, toma prejuízo nesse escândalo BRB Master. Veja, André, tudo indica que esse escândalo comprometeu de forma estrutural as finanças do BRB, do Banco de Brasília. Para reestruturar as finanças do banco, parece só existir dois caminhos: ou vender o banco, ou o governo do Distrito Federal fazer um aporte de capital no banco para cobrir o rombo deixado pelo presidente Paulo Henrique Costa, na minha opinião, com a anuência, com o comando do governador Ibanez Rocha, que publicamente se colocou sempre favorável a essas negociações com o Banco Master. Então, se houver isso, vamos aguardar o avanço dos acontecimentos, das investigações, mas se o governo do Distrito Federal quiser salvar o BRB, muito provavelmente ele vai ter que fazer um aporte de capital no BRB. E
esse dinheiro vai sair da onde? Vai sair da educação, vai sair da saúde, vai sair da segurança. Então, vamos aguardar os próximos movimentos para ver o que fará o governador Ibanez para salvar o BRB. O que está claro é que o BRB está com um rombo bilionário e esse rombo vai ter que ser coberto de alguma forma. E o senhor concorda com essa avaliação feita durante um protesto nessa semana na porta do Palácio do Governo? Esse é o maior escândalo da história do Distrito Federal? E por quê? Olha, se confirmado esse rombo de. A Polícia Federal fala em rombo de até 12 bilhões. Ele é o maior escândalo, porque em volume de recursos, nunca se viu aqui no governo do Distrito Federal um escândalo desse tamanho. Então, é gravíssimo o que aconteceu. O BRB nasceu para ser um banco de desenvolvimento, um banco de fomento do Distrito Federal, não nasceu para ser um banco de varejo, como ele estava se transformando, e um banco tomado por negociações, no mínimo, para ser prudente, muito suspeitas. Então, nós tivemos, o senhor já mencionou aí, 12 bilhões de reais, nós tivemos uma fraude bilionária. Essa fraude consistiu, grosso modo, aqui para quem nos assiste, em operações de mentira feitas pelo Banco Master para justificar certas operações em outra dimensão feitas também pelo banco. E aí o BRB entra para ajudar a encobrir essas operações de mentira e esconder tudo das autoridades, em especial do Banco Central. Qual é o papel do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e quais são as conexões políticas que levaram a essa entrada do BRB nesse escândalo todo? Veja, André, o governo do Distrito Federal ele é o acionista majoritário do banco. Então, tudo que acontece com o banco passa diretamente pelo comando do governador, que é quem indica o presidente e faz a supervisão do banco, né? O que fica claro, vai ficando claro com o avanço da divulgação das informações, é que o BRB ele foi puxado para esse escândalo para fornecer liquidez ao Banco Master. Já circulava pelo mercado desde o início do ano que o Banco Master estava com sérios problemas de liquidez para honrar seus compromissos. Por isso que ele foi atrás de fundos de pensão no Rio de Janeiro, fundo de pensão em vários estados do Brasil, e por isso que ele bateu no banco BRB, que resolveu lhe garantir essa liquidez, só que fazendo isso de forma fraudulenta, trocando dinheiro vivo do BRB por papéis sem lastro. Veja, a Polícia Federal está investigando, mas tudo indica que essas conexões passam primeiro por Flávia Pérez, ex-Flávia Arruda, que é casada com um dos sócios, ex-sócios do Banco Master, que também está preso, Augusto Lima, que vem a ser sócio de Daniel Vorcaro, que é o principal acionista do Banco Master. Aí você pergunta, mas como Flávia Pérez, que foi ministra palaciana do governo Bolsonaro, junto com o senador e ex-ministro Ciro Nogueira. Ciro Nogueira e Flávia Pérez dividiam parede, eram ministros palacianos do governo Bolsonaro. E Ciro Nogueira é muito ligado ao governador Ibanez e muito ligado ao Paulo Henrique, ex-presidente do BRB. Então, tudo indica que, nesse processo de busca por liquidez para salvar o Master, isso deve ter batido em Flávia Pérez, que está com o marido preso, ex-sócio do Master, que bateu em Ciro Nogueira, que veio bater no BRB, que decidiu, com o comando do governador Ibanez Rocha, matar no peito esse rombo bilionário e socorrer o Banco Master. E a Flávia Pérez, ex-Flávia Arruda, além de esposa de um dos ex-sócios do Banco Master, é também diretora de relações institucionais, relações governamentais do banco. Um cargo que dava a ela aí a delegação, digamos assim, para fazer justamente contatos políticos, não? Com certeza, com certeza. Foi uma ministra palaciana, então, com muito relacionamento
no mundo político e aqui na esplanada dos ministérios. E o senhor lembrou a presença dela aí no governo Bolsonaro, mencionou o ex-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, o Ciro Nogueira também. Eu queria aproveitar e fazer um parêntese aqui para lhe perguntar sobre Ibanez Rocha e a condenação de Jair Bolsonaro. O ex-presidente da República, essa semana, começou a cumprir pena, por decisão do Supremo, está em uma superintendência da Polícia Federal, mas havia possibilidade de ser encarcerado num presídio comum aqui de Brasília, o Complexo Penitenciário da Papuda, mas o governo do Distrito Federal fez de tudo para desencorajar o Supremo de mandar Bolsonaro para Papuda, não? Sinal de bolsonarismo do Ibanez Rocha. Veja, eles chegaram a pedir um laudo antecipado para ver se eles tinham condição ou não de enviar o ex-presidente Jair Bolsonaro para o presídio. Ibanez não esconde de ninguém o campo político que ele representa, Celina também, a vice-governadora, que tudo indica será a candidata dele, não esconde o vínculo com o bolsonarismo, pelo contrário. Então, essa resistência dele foi, no mínimo, muito estranha. Paulo Henrique Costa foi substituído no comando do BRB por uma pessoa, Nelson de Souza, que também faz parte desse ambiente, dessa rede de conexões, não? O senhor pode explicar para quem nos assiste aí, pode apresentar para quem nos assiste quem é o Nelson de Souza? Não, veja, eu não tenho informações mais profundas sobre o Nelson de Souza. Agora, André, veja, me parece muito estranho, me parece meio esquisito até. Veja, o Banco de Brasília é envolvido num escândalo. O ex-presidente do banco é afastado. Tem investigações em curso e o ex-presidente, esse escândalo estourou em função das negociações com o Banco Master. Essas negociações eram defendidas abertamente pelo governador Ibanez Rocha. Então, me parece, no mínimo, muito estranho que o ex-presidente do BRB seja afastado, que a Polícia Federal entre no caso e que o novo presidente do BRB seja indicado novamente pelo governador Ibanez Rocha, que já tinha indicado o anterior, que se meteu em negociatas com o Master, que estão sob cheque e investigações da Polícia Federal. Quer dizer, na minha opinião, o mais correto seria uma intervenção do Banco Central no BRB, indicando um presidente interino para que ele, de forma independente, pudesse apurar tudo o que aconteceu no Banco de Brasília. O Ministério Público pediu essa intervenção do Banco Central no Banco Master à Justiça Federal, mas nessa semana o juiz do caso, o Ricardo Leite, ele determinou apenas, entre aspas, que o Banco Central faça uma auditoria nas contas do BRB, não aceitou o pedido de intervenção. O senhor acha que uma auditoria será capaz de descobrir aquilo que a gente espera que venha a público, caso tenha acontecido alguma irregularidade? Eu espero que sim, André. Veja, mas, novamente, é estranho não decretar intervenção no BRB. Veja, tanto o Master quanto o BRB, antes do escândalo, já tinham auditorias. E essas auditorias diziam que estava tudo bem. Então, agora vai ter o quê? Uma nova auditoria? Quem vai contratar essa auditoria? É uma auditoria independente? Enfim, eu espero que tudo seja revelado, porque o que aconteceu nesse escândalo Master BRB é gravíssimo. O senhor acha que ainda é possível que a oposição consiga criar uma CPI do caso BRB Master no Legislativo local do Distrito Federal? Ou o governismo é bastante coeso nesse Legislativo e não vai dar a assinatura que ainda falta obter para essa CPI? Veja, vamos aguardar, né? Eu conto muito com a pressão popular. O Senado já conseguiu assinaturas suficientes para instalar a CPI do Banco Master. A gente espera que a Câmara Distrital aqui no Distrito Federal consiga também avançar. Eu não entendo por que o governador Ibanez Rocha, através dos seus representantes políticos, bloqueia o avanço dessa CPI na Câmara Distrital do Distrito Federal. Seria fundamental que a Câmara investigasse tudo o que aconteceu
todas as transações entre o BRB e o Master e pudesse também investigar a saúde financeira do BRB. Por quê? Porque isso é gravíssimo. O BRB é onde todos os funcionários, servidores públicos do Distrito Federal recebem os seus salários. Uma eventual quebra do BRB significará um trauma muito grande, um estresse muito grande para a economia do Distrito Federal. Então, me parece que uma auditoria independente seria o ideal. É muito estranho que o governador libanês volte a indicar o presidente do BRB depois de tudo que aconteceu. E a propósito aí dos servidores do Distrito Federal, o senhor disse em denúncias feitas nas suas redes sociais que o BRB passou adiante de forma ilegal dados dos servidores do Distrito Federal. O senhor pode explicar para quem nos assiste aí que rolo é esse? Veja, vários servidores me procuraram porque descobriram que o BRB, através de uma corretora chamada Genial Investimentos, pegou os dados desses servidores sem autorização e abriu contas de investimento nessa Genial Investimentos. A Genial Investimentos, que apareceu também no rol daquelas instituições investigadas na Operação Carbono Oculto, da Polícia Federal. Então, é muito estranho. E depois que eu denunciei, vários servidores foram ao site do Banco Central e descobriram que tinham contas contas de investimento abertas em seus nomes, sem que tivessem solicitado, sem que tivessem autorizado a abertura dessas contas. Então, é muito grave tudo isso, porque isso aí é um desrespeito à questão da proteção de dados desses servidores que tiveram os dados migrados para abertura de contas de investimento sem que eles tivessem qualquer conhecimento sobre isso. Então, é muito grave tudo que está envolvendo o BRB. Quer dizer, os servidores foram usados como laranjas sem saberem, é isso? Veja, contas foram abertas em nome deles, nessa corretora que é associada ao BRB. Por que fizeram isso, com qual intenção, ainda não está claro. E houve algo parecido também na relação do BRB com o estado do Tocantins? O senhor também fez denúncia sobre isso nas redes sociais, não? Eu recebi documentos, informações de que o governo do Tocantins teria passado informações ao BRB sobre dívida que ele tinha com servidores. Os servidores tinham crédito a receber do governo, só que o governo, no acordo, acertou parcelar isso em muitas vezes, que daria muitos anos para os servidores receberem aos poucos. O governo do Tocantins teria passado essas informações para o BRB, que procurou os servidores propondo o adiantamento desse valor com deságio, que é uma operação normal de mercado. Só que, para surpresa dos servidores que toparam fazer isso, no mês seguinte, eles já começaram a ser descontados em conta, como se aquele direito de crédito que eles tinham tivesse virado crédito consignado. Então, eu dou um exemplo, André, para ficar mais claro. O servidor tinha, sei lá, 10 mil para receber em 7 anos. O BRB chegou e falou, não, eu te dou 6 mil à vista e fico com o teu direito creditício e vou recebendo ao longo dos anos. Você perde 4 mil, mas recebe de uma vez agora. O servidor falou, ok, então quero os 6 mil. Só que ele recebeu os 6 mil, era para ter acabado. Ele recebeu os 6 mil e no mês seguinte ele começou a ver um desconto na conta dele relativo a crédito consignado, sem ele jamais ter contratado o crédito consignado do BRB. O dinheiro que o BRB pagou como compra do direito creditício, ele registrou como crédito consignado e passou a cobrar dos servidores. Isso foi uma lambança. O governador afastado do Tocantins, vendo isso, passou a depositar essa parcela a mais na conta dos servidores para cobrir, enfim, uma lambança, André. Você pegar direito creditício e transformar em crédito consignado e ainda cobrar dos servidores. Tudo isso está na justiça, vamos aguardar o avanço das investigações. Aliás, eu acho pertinente a gente lembrar aqui, o senhor pode fazer também para quem nos assiste, o papel do BRB na compra de uma mansão aqui em Brasília pelo senador Flávio Bolsonaro, não? O BRB foi bastante camarada com esse filho do ex-presidente. O BRB é muito generoso com crédito imobiliário à elite brasileira, aos ricos.
não só o senador Flávio Bolsonaro, mas também o governador Ibanez Rocha, ele próprio, pegou um financiamento e comprou uma suíte num hotel de luxo em São Paulo, com mais de 80% financiado pelo BRB. É por isso que eu costumo chamar o BRB de Banco dos Ricos de Brasília. André, o BRB só tem sentido de existir se ele for um banco de desenvolvimento do Distrito Federal. Para ser um banco seguidamente envolvido em escândalos e um banco, para virar um banco de disputa no varejo nacional, ele não faz nenhum sentido. Por isso que é preciso resgatar o papel original do BRB como um banco de fomento do Distrito Federal. Toda vez que uma estatal se vê envolvida nesse tipo de situação, Capelli, acontecem aquelas tradicionais pregações de que é preciso privatizar essa estatal. Suponho que essa não seja a sua visão, não? Não, veja, eu acho que é importante ter um banco de desenvolvimento do Distrito Federal. E essa é a missão do BRB. Agora, o BRB de hoje, que tentou virar um banco de varejo para competir com os grandes bancos, não faz nenhum sentido. Mencionamos aqui já que no Senado foram obtidas assinaturas em número suficiente para se criar uma CPI do Banco Master. E eu mencionei também que essas assinaturas são, em sua grande maioria, de senadores de oposição ao governo federal, são de bolsonaristas. O que o senhor imagina que essa CPI, caso venha a ser criada, vai investigar exatamente? Eu espero que ela investigue o conjunto das operações. Se houve alguém beneficiado pessoalmente, se houve comissões nessas transações, quem ganhou comissões. Eu espero que tudo seja apurado, porque é preciso dar uma satisfação à sociedade brasileira. Esse é um dos maiores escândalos da história do sistema financeiro nacional. O rombo deixado no Fundo Garantidor de Crédito deve ultrapassar a marca de 40 bilhões de reais, mais de 160 mil pessoas lesadas. Então, veja, eu espero que a CPI jogue luz e esclareça todas essas conexões. Aliás, a propósito do Fundo Garantidor de Crédito, vou fazer aqui uma digressão para novamente mostrar para quem nos assiste as conexões políticas. Esse fundo, ele serve para cobrir até R$ 250 mil aqueles investimentos ou depósitos mantidos pela população em bancos que sofram algum problema, venham a ser fechados, por exemplo. O senador Ciro Nogueira, que faz parte dessa teia que uniu o BRB ao Banco Master, propôs aumentar o valor da cobertura do fundo para R$ 1 milhão. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o papel do senador, um pouco mais sobre o papel do senador Ciro Nogueira e também avaliar, se tivermos uma CPI no Senado, o que esperar, já que lá no próprio Senado vimos esse acontecimento aí. Olha, o ex-presidente do Master, que foi liquidado e está preso, Daniel Vorcaro, ele tinha muitas conexões políticas, né? E tudo indica que o senador Ciro Nogueira era uma das principais conexões políticas com esse personagem. Agora é aguardar as investigações e ver se a CPI avança e se ela joga luz nesses problemas. Volto a dizer, não é uma coisa menor, nós estamos diante de um escândalo que pode chegar a mais de 40 bilhões de reais, envolvendo mais de 160 mil brasileiros que colocaram seu dinheiro ali em aplicações do Master. Então, é gravíssimo o que está acontecendo e eu espero que a CPI apure de fato, que a CPI não se transforme num espaço de campanha eleitoral antecipada. Os brasileiros com direito à cobertura do fundo somam um total de 1.600.000, não, Capelli? Não são 160 mil, correto? 1.600.000 pessoas? Não, veja, a informação última que eu tinha eram 166 mil CPFs que tinham aplicação no Master, né? Mas pessoas lesadas, com certeza que vai ultrapassar, porque quando você pega o fundo de pensão do Rio de Janeiro, fundo de pensão do Amapá, o fundo de pensão de Maceió, quer dizer, então tem um conjunto de operações que somadas vão dar números
muito grandes. O senhor acredita que esse escândalo BRB Master possa atingir de alguma maneira as pretensões do governador Ibanez Rocha de se eleger senador no ano que vem? Acho que sim, acho que a população está atenta, acho que a população está acompanhando, e está vendo que enquanto sobra dinheiro para comprar um banco todo enrolado, um banco quebrado, falta dinheiro na saúde, falta dinheiro na educação, falta dinheiro para ampliar o transporte público. Então, eu confio na sabedoria da população, que com certeza está acompanhando tudo o que está acontecendo aqui no Distrito Federal nesse momento. E o que se desenha nesse momento para a eleição para o Senado no ano que vem é uma dobradinha entre Ibanez Rocha e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O bolsonarismo ganhou a eleição com folga para presidente da República aqui no Distrito Federal, tanto em 2018 quanto em 2022. Aí, algo como 2/3 do eleitorado votaram em Jair Bolsonaro nas duas últimas eleições. Como é que o senhor imagina, mencionei no início do programa, o senhor é pré-candidato ao governo daqui, como é que o senhor imagina ser possível enfrentar essa essa inclinação política no Distrito Federal de 2018 para cá? Veja, Bolsonaro teve 59% dos votos, é menos que 2/3. O presidente Lula teve 41%. Primeiro, eu acho que vai acontecer muita coisa aqui ainda. A deputada federal Bia Kicis se lançou para o Senado também. E vai ficando cada vez mais claro que o bolsonarismo mais raiz não apoiará Ibanez Rocha para o Senado. Então é muito provável uma divisão entre eles. Em segundo, que eu não considero que o DF foi para a direita. O DF sempre é pendular, uma hora vota de um lado, outra hora vota de outro. O que eu estou vendo nas ruas é um pedaço menor, que é um núcleo bolsonarista, um outro pedaço também menor, que é um núcleo mais à esquerda, e no meio disso, a grande maioria da população esperando propostas concretas, esperando a resolução dos seus problemas, principalmente no que diz respeito à crise na saúde. A saúde no Distrito Federal vive um colapso, todo dia tem gente morrendo nas filas dos hospitais e das UPAs, e o eleitor está procurando isso. Quem tenha equilíbrio, bom senso e bote para resolver as questões objetivas do povo no dia a dia. Eu não vejo o povo mergulhado nessa polarização radical. Eu vejo o povo buscando caminhos para a solução dos seus problemas cotidianos. É por isso que eu acredito muito que é possível, em montando uma frente política aqui, deslocar do Palácio Buriti essas pessoas que lá estão hoje. Mencionei também no início do programa, o senhor foi interventor na segurança pública do Distrito Federal depois do 8 de janeiro de 2023, que é o episódio máximo de uma trama golpista que nessa semana fez parar na cadeia para cumprirem pena golpistas fardados, algo inédito na história do Brasil. Entre esses golpistas fardados, temos aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é capitão reformado. Qual que é a sua avaliação sobre esse desfecho da trama golpista aí com os acusados agora na cadeia cumprindo pena? Olha, acho que é um desfecho histórico, equilibrado, firme, mas histórico, porque o Supremo Tribunal Federal ele virou uma história da página do Brasil. A história do Brasil ela é marcada por golpes, por conspirações golpistas, tentativas de golpe, sem que jamais uma conspiração golpista tenha sido julgada, sem que jamais civis e militares envolvidos numa conspiração golpista tenham sentado no banco dos réus. Dessa vez, eles sentaram no banco dos réus, pela primeira vez da história, foram condenados e presos. Então, viram uma página da história do Brasil e o Supremo deixa claro que não há mais, na história do Brasil, espaço para golpes contra a democracia brasileira. Então, né, ressaltando aqui, tivemos pela primeira vez na história do Brasil militares presos, condenados e presos por tentativa de golpe. Mas nós tivemos muitos militares, não só esses que foram condenados, aí, no mínimo, participando de conversas e com alguma disposição para aderir a uma eventual medida de força do então presidente Jair Bolsonaro.
Por que que depois, na sua avaliação, por que que depois da condenação de militares, o clima no Brasil é surpreendentemente, eu entendo que seja surpreendente, calmo, tranquilo, não vimos nenhum general de pijama, por exemplo, vir a público para reclamar da justiça, da democracia no Brasil? É porque eu acho que o Supremo Tribunal Federal foi equilibrado, acho que a Polícia Federal fez um trabalho técnico, profissional muito bom, trouxe provas concretas sobre tudo que aconteceu e acho que isso deixa um limite claro na sociedade brasileira de que não é possível mais ter tentativa de golpe no Brasil. Você pode votar na esquerda, pode votar na direita, mas você não pode votar em quem quiser, pode votar no centro, mas você não pode, porque o seu candidato perdeu, você tentar dar um golpe na democracia do país. Então, acho que o Supremo Tribunal, de forma muito firme, muito clara, virou essa página da história do Brasil e acho que a sociedade compreendeu e vem tratando com naturalidade tudo o que está acontecendo. E depois do julgamento na justiça comum, que resultou na condenação criminal dos acusados, agora, no caso dos golpistas de farda, vai ser a vez do Superior Tribunal Militar examinar a conduta deles, uma espécie de tribunal de honra. Só que será um julgamento entre os pares, digamos assim. 2/3 do Superior Tribunal Militar são militares. O que que o senhor acha que vai acontecer lá no STM? Veja, vamos aguardar. Eu não faço julgamento prévio. Eu prefiro aguardar a posição do Superior Tribunal Militar, que vai analisar esses casos. Me parece óbvio que uma pessoa condenada pelo Supremo Tribunal Federal não pode continuar nos quadros das Forças Armadas brasileiras. E é isso, explicando brevemente para quem nos assiste, esse julgamento no Tribunal de Honra pode significar o desligamento, a perda do posto e da patente desses acusados de farda. Capelli, para terminar, o senhor é autor de um livro sobre o 8 de janeiro. Eu gostaria de lhe pedir para dizer aqui o que que o senhor acha que foi o mais surpreendente ou mais valioso naquilo que o senhor testemunhou de perto dos acontecimentos. Olha, o mais valioso e o mais grave foi a tentativa de golpear a democracia brasileira. Aquilo não foi um passeio no parque. Nós tivemos pessoas feridas, prédios, a sede dos três poderes, de forma inédita, invadidos e depredados, acampamentos com manifestações claramente de rompimento da institucionalidade, rompimento golpista. Então, tudo isso eu vi de perto, ajudei a controlar e me orgulho muito de ter contado com a confiança do presidente Lula para ser nomeado interventor e cumprir essa missão na defesa da democracia brasileira. E agora uma última pergunta mesmo, me ocorre o seguinte: naquele momento, no 8 de janeiro, o governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, foi afastado pelo Supremo. Só que nos nas semanas posteriores, ele voltou ao cargo e não foi sequer denunciado pelo Procurador-Geral da República. O senhor diria que faltou Ibanez no banco dos réus no caso da trama golpista? Olha, para mim é um pouco inusitado, o secretário dele de segurança, Anderson Torres, estar condenado, preso e o governador, que quem nomeou o secretário, passar incólume nesse processo. Ele não foi sequer ouvido nas CPIs que foram instaladas. Então, isso aí, para mim, é, no mínimo, inusitado. E Anderson Torres foi a terceira maior pena da cúpula golpista, depois de Jair Bolsonaro com 27 anos, Walter Braga Neto com 26, Anderson Torres pegou 24 anos. Capelli, então, com essa sua última resposta, eu gostaria de encerrar nossa entrevista de mais uma vez agradecê-lo pela gentileza de ter atendido ao nosso pedido. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, André Barrocal. Foi um prazer poder conversar com vocês. Muito bem, para aqueles que nos acompanharam até agora, eu vou repetir os recados do início da transmissão. Gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta? Torne-se um agora. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. Gosta aqui do nosso canal no YouTube, mas ainda não se inscreveu nele? Inscreva-se agora também. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos.
Compartilhe em particular esse aqui que você acabou de assistir. Bom, então é isso, ficamos por aqui e até a próxima semana com mais um Poder em Pauta.